Você sente o desconforto ao falar em público? Fica nervoso, as mãos tremem, a boca fica seca? Então, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou dar dicas de como enfrentar o microfone, as câmeras ou até mesmo uma plateia. Se você sente algum desses sintomas, calma, não se desespere. Existe saída para isso. Falar bem não é dom, é treino. E sentir medo de falar em público é mais comum do que você imagina. O nome disso é glossofobia. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa americana aponta que 41% das pessoas têm mais medo de falar em público do que têm medo de morrer. Parece absurdo isso, mas é real. E por que isso acontece? Bom, em geral, as pessoas têm medo de serem julgadas, analisadas por quem está assistindo, medo de demonstrar nervosismo. E com isso, quem tem medo passa a se preocupar mais com a análise do outro do que em passar o seu conhecimento. E o medo é algo irracional. Por isso não adianta eu vir aqui falar para você, olha, não tenha medo. Imagina falar para uma criança que tem medo do escuro para ela não ter medo do escuro. Não adianta, não é assim que funciona. A gente precisa trabalhar esse medo através de treinamento. Pode ter certeza que com muito treino você vai vencer o medo e nada mais vai te segurar. Pense só no exemplo de um jogador de futebol que erra o gol numa cobrança de pênalti no momento decisivo de uma partida. Ele não pode desistir e nem carregar esse medo toda vez que ele for chutar para o gol, não é mesmo? Ele precisa treinar mais ainda, várias vezes, e encarar aquele desafio com naturalidade. Se ele tiver medo, ele vai errar, pode ter certeza. Eu separei algumas dicas importantes. Primeira dica: no dia que você for gravar uma entrevista, ou um vídeo, ou discursar para uma plateia, antes, umas 2 ou 3 horas, faça uma atividade física intensa. Aí você me pergunta, por quê, Paulo? Bom, o exercício físico em alta intensidade libera endorfina, um hormônio prazeroso, relaxante. É o hormônio oposto do que é liberado pelo medo, a adrenalina. Ao invés de você produzir muita adrenalina, quando você faz o exercício, você está com a endorfina mais alta no seu organismo. Isso vai ajudar a você a controlar a liberação de adrenalina durante a sua fala. Se você não tiver tempo de ir numa academia, não tem problema. Faça em casa mesmo alguns polichinelos, abdominais, agachamentos de 10 a 20 minutos, que você vai conseguir liberar a endorfina. A segunda dica, para quem não sabe o que fazer com as mãos, é segurar uma caneta, por exemplo, mas de forma discreta. O ideal mesmo é, com o tempo, soltar a caneta e agir mais naturalmente. Mas ela serve no primeiro momento como uma espécie de muleta, que ajuda a segurar o nervosismo. A terceira dica é, antes de encarar a câmera ou a plateia, fazer algumas posturas do sucesso. Isso também é comprovado cientificamente que libera testosterona, um outro hormônio importante que ajuda a conseguir autoafirmação e autoconfiança. E quais são então essas posturas? Bom, você pode fazer assim como os atletas fazem quando ganham uma competição, o V de vitória, ou assim. Isso pode parecer maluquice, mas funciona. Faça o teste. Se você ficar com vergonha, corre para um lugar sozinho, no escritório, pode até ser no banheiro mesmo, e faça algumas vezes. Você vai ver que você vai ficar mais relaxado. A quarta dica é muito importante. Se você estudou sobre o assunto que você vai falar, não fique minutos antes relendo esse conteúdo não. Isso só gera mais nervosismo e a probabilidade de você travar é ainda maior. Então procure relaxar. Use a técnica da respiração. Inspira pelo nariz, bem profundamente, e solte o ar pela boca. Faça isso umas 10 vezes, minutos antes da sua exposição. Isso ajuda a baixar a frequência cerebral e também a frequência cardíaca. E quando a pessoa está com medo, elas aumentam e atrapalham na hora da fala. A quinta dica, água. Muita gente se esquece, mas tomar água antes, além de ajudar a sua voz, também ajuda a manter o seu organismo equilibrado. A sexta e última dica é treino. Não espere ser convidado para dar uma entrevista, gravar um vídeo ou dar uma palestra. Comece hoje a treinar. Discurse sobre o conteúdo que você mais tem domínio em frente ao espelho. Ou então pegue o seu celular e grave uns 2 minutos, depois reveja. Não se preocupe se ficou ruim. Faça isso 10, 20 vezes e você vai ver que você já começa a se soltar mais, a falar com mais segurança. Crie uma rotina, faça isso com frequência. Treinar, falar em público é como treinar um esporte. Você vai a cada dia superando os seus limites. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei. Se tiver dúvidas ou sugestões, escreva aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu espero você no próximo vídeo. Até lá!